Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu sou a Eliane Duarte, sou doutoranda, sou orientanda da professora doutora Patrícia Aparecida Biotto e estou ligada à Universidade de 9 de Julho, no Brasil, São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado que está em andamento, sob o título de Saber Formar, Métodos e Processos. A pesquisa em andamento reporta-se aos achados da dissertação de mestrado Professoras Reflexivas, um esforço consciente e voluntário, qual revelou que o processo de formação de um formador de professores como pesquisador pode levar ao surgimento de um saber até então não explorado pela literatura, sobre formação de professores e gestores, ou seja, o saber formar. A pesquisa é realizada no próprio ambiente escolar e colocando sua própria atuação profissional em exame, em teste, análise, exige do professor uma disposição pessoal que não é formada a partir das metodologias aprendidas no programa de pós-graduação profissional em educação. Essas disposições têm sua origem em experiências pessoais, que conferem ao pesquisador o que Dewey define como responsabilidade intelectual e sinaliza estar apoiada também em conhecimento tácito. Eu trouxe um esquema sobre os contextos que estão imbricados, né, na formação desse saber formar. Então, a pesquisa-formação, que foi a metodologia utilizada pelas participantes da minha pesquisa no mestrado, nos proporcionou perceber as potencialidades das combinações de métodos, técnicas e contextos, que se tornassem gatilhos, disparadores do pensar reflexivo. Então, a fonte social da aquisição do saber formar é composta pelo contexto da pesquisa-formação, o contexto do mestrado profissional, o contexto de formação como pesquisadora e o contexto da prática profissional, a atuação delas como formadoras. A participação no mestrado estimulou a ativação de disposições, inclinações e competências que estavam em estado de vigília. Os resultados do trabalho inicial no mestrado suscitaram interesse em aprofundar a investigação, desta vez analisando a atuação de formadores de professores em diferentes contextos formativos, desde a formação inicial na graduação, formação em serviço, formações externas e formação na pós-graduação, com foco na revelação dos conhecimentos tácitos, composição do saber formar. Como fundamentação para o meu trabalho, fiz uma busca de trabalhos anteriores com o conceito saber formar, onde eu fiz a consulta no Google Scholar e também no portal de teses e dissertações. Utilizando os descritores ou palavras-chave, saber formar e formação de professores, saber formar e formação continuada, saber formar e formação de formadores, conhecimento tácito e formação de professores, e também o descritor conhecimento tácito e formação de formadores. Não foram encontrados artigos, teses ou dissertações contendo explicitamente o conceito do saber formar. Eles foram encontrados separados como saberes docentes, também como formar separado, mas junto como um conceito único, não houve localização em nenhum material produzido até o momento. Dessa forma, foi então quando eu e minha orientadora fizemos a composição da nossa problematização. A nossa problemática está em compreender como o conhecimento tácito atua na configuração do saber formar de professores, já que no mestrado eu consegui identificar que na formação como pesquisadora
o conhecimento teórico, o conhecimento técnico fez uma grande diferença na atuação profissional. Porém, sabíamos que havia um outro conhecimento que não havia sido revelado. Segundo as pesquisas de Donald Schoen, segundo outros pesquisadores, há um conhecimento que está sendo formado junto com o conhecimento técnico. Procura-se identificar o processo de fusão entre dimensão pessoal e dimensão objetiva na formação do conhecimento pessoal, segundo Polanyi, recuperando a ligação entre o conhecimento e suas circunstâncias criadoras. O objetivo geral, então, de nossa pesquisa é identificar o processo de configuração do saber formar em 4 educadoras formadoras em diferentes contextos. Os objetivos específicos da nossa pesquisa são reconhecer disposições e a transposição de sentidos por meio da linguagem, através da produção dos dados com os retratos sociológicos, buscaremos reconhecer disposições particulares na trajetória de vida e formativa escolar, como conhecimentos tácitos, na construção do saber formar. Como segundo objetivo específico, utilizaremos a análise de discurso da perspectiva de Bakhtin para identificar a influência da formação como pesquisadoras na transposição de sentidos na linguagem presentes no discurso das professoras formadoras. Nossa pesquisa é de caráter qualitativo, como a produção dos dados pela metodologia dos retratos sociológicos, segundo Bernard Lahire. Escolhemos como grades para as entrevistas a composição dos questionários, a família, o percurso escolar, o trabalho, e com ênfase no acompanhamento da pesquisa, que é realizada no seu ambiente de trabalho, também a grade cultura e lazer e a grade sociabilidade. Os sujeitos da pesquisa, então, sendo definidos, são professoras formadoras e pesquisadoras. A pesquisa ela está sendo realizada com 3 professoras formadoras de professores do Brasil, nas cidades de São Paulo, onde participa do grupo uma formadora externa, a rede, em Santo André, onde participa uma coordenadora de serviços educacionais, e na cidade de Registro, onde participa uma professora de graduação na licenciatura em pedagogia, as quais convergem para o contexto em comum da pesquisa no doutorado. Nesta investigação, tomamos como referência continuar a pesquisa utilizando a condição de contexto híbrido entre formação na pós-graduação e atividade profissional, incluindo a orientadora do doutorado como sujeito de pesquisa, professora formadora de pesquisadores. Enfim, então, falarei sobre os referenciais teóricos. Tomaremos como referência esses autores para análise dos dados, para a configuração do saber formar, considerando os conhecimentos técnicos e os conhecimentos tácitos. Serão eles Bernard Lahire, Maurice Tardif, Michel Polanyi, Mikhail Bakhtin e John Lee. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.